tem em mãos, e falando de lateral esquerdo, né, numa posição muito carente no país. Então é realmente tratar com muito carinho, ser bem desenvolvido, que eu acredito que esse pode nos dar muitos retornos técnicos e financeiros. Fogo, então, se interessou fez oferta, né, pelo Guimeira, jovem do Cruzeiro, mas negociações não avançam. A matéria assinada pelo Samuel Venâncio, pelo Léo Geral e pelo Thiago Matar. Meia de 20 anos, está emprestado pelo Cruzeiro a clube goiano, mas quase se acertou com o Botafogo. E aí, Baú, muita gente falando a respeito, aí aqui a matéria segue falando, vocês passam no Cruzeiro, o jovem atacante Guimeira, recebeu uma proposta de empréstimo do Botafogo, atualmente tem 20 anos, ele está emprestado até o fim da Série D à Aparecidense. Conforme a central da Toca e da Samuca TV, o Cruzeiro tentou melhorar os termos da oferta no curso das negociações, mas o clube carioca não concordou com as demandas da Raposa e as tratativas esfriaram, Baú. Pois é, Valor, cara, assim, o Guimeira, assim como outros jogadores da base aí, o Guimeira em específico, né, eu acho que ele teve uma frustração muito grande, né, porque quando era esperado que ele fosse fazer parte do time principal do Cruzeiro, né, ele foi alçado a disputar a Copinha mais uma vez, e aí ele teve os casos de indisciplina lá que acabaram levando ele a se afastar do Cruzeiro, né, ainda durante a competição, se não me engano. E o que isso diz pra gente, né, que a gente tem que tirar de lição? O jogador não tá certo de reagir dessa forma, mas eu vejo que o Cruzeiro nos últimos anos, por uma questão de momento, tem falhado muito na hora de fazer a transição dos jogadores. Tem demorado muito para dar oportunidade para alguns atletas, e o Guimeira é um deles. O Guimeira já era um destaque da base do Cruzeiro, só que o momento que o Cruzeiro estava não permitia você lançar jogadores, porque é briga para não cair, é briga para voltar para a série A. Então, nesse percurso aí, o Cruzeiro acabou perdendo muito jogador bom, cara. Muito jogador bom. Por não ter um planejamento de transição, né? E assim, a gente espera, né, que isso mude com o novo departamento de scout, porque o scout, a gente tem que entender que ele não é só para observar jogador, né? O scout é um setor, dentro desse setor tem várias subdivisões, e uma das subdivisões é identificar na base jogadores que agregam pro time principal e a partir daí fazer a transição. Então, por exemplo, eu fico muito satisfeito que com o Leonardo Jardim a gente já tenha visto jogadores como Cauã Prates e Murilo Hickman fazendo a estreia. Jogadores que correspondem no sub-20, no sub-17, ganhando oportunidades ali no time principal. Antes, né, porque, por exemplo, os caras preferiam colocar um jogador, sei lá, um Vital da vida, do que dar oportunidade para um jogador da base, porque não quer queimar o ativo, e aí até de um certo momento até faz sentido. Só que essa situação do Guimeira, ele mostra isso, um jogador que acabou se frustrando com uma transição que não veio, e de fato ele merecia essa oportunidade ali de fazer, pelo menos fazer a composição, né, do time principal, principalmente porque o Cruzeiro começou o ano jogando com o time reserva, né? Então, assim, eu não gostaria de ver isso acontecendo com o Cauã Batistella, por exemplo, né? Um jogador que tem que esperar fazer 20 anos para poder fazer a estreia dele no Cruzeiro. Eu entendo que o Cauã Batistella não está jogando porque é uma questão contratual, né? Ele ainda não renovou o contrato com o Cruzeiro. Você colocar um menino desse que é um potencial extra classe, e você coloca ele para jogar igual foi com o Vitor Roque, aí a gente vê o que acontece, né? Ele tem um salário baixo aí, então primeiro precisa proteger o ativo, né? E aí depois lançar. Eu tenho certeza que se não fosse isso, ele já teria recebido oportunidades, até porque é uma posição que o Cruzeiro hoje não tem substituto, né, do Matheus Pereira, né? Uma posição camisa 10 ali. Tem jogadores que fazem a função, mas não tem substituto. Então eu acho que o Guimeira talvez seja o último jogador que sofreu com o Cruzeiro, que não tem profissionalismo na hora de fazer a transição. Mas eu espero que o Cruzeiro consiga né, tipo assim, fazer o dinheiro com o jogador. Não, eu acho que agora o salto vai ser muito grande. Eu acho que ele não vai ter como jogar no time do Cruzeiro, porque a gente está falando de um cara que está jogando Série D. Série C ou Série D, Valor? Série D, Aparecidense. Pois é, jogando Série D, e é o momento do cara dar o salto físico dele na carreira, né? E eu lembro que eu vi o Alex falando uma vez que o jogador, se ele não ficar muito tempo ali jogando numa divisão muito inferior, ele nunca mais consegue alcançar fisicamente os outros atletas, por questão de estrutura,
por questão de competitividade. Então, eu acho que o Guimeira, infelizmente, vai ser um talento perdido, mas o Cruzeiro pode procurar umas negociações melhores para ele, se jogar numa Série B. Porque, por exemplo, eu ainda quero ver, por exemplo, o Vitinho de volta. Eu acho que ele era um cara que poderia ter jogado ano passado, não jogou, e isso atrapalhou o processo de maturação do atleta, entendeu? Então, que não aconteça de novo, que o Guimeira seja o último caso de uma transição mal feita, e lamento por ele, porque ele é um cara que sempre foi um destaque importante aí das nossas categorias de base, valeu? E aí, o que esperar do Cruzeiro, assim, nesse retorno? Vocês acham que 2 semanas aí de férias, né? A gente perde muito ali daquela conexão, daquele momento que o time estava vivendo, ou dá para recuperar isso aí sem muito drama? Caramujo, até recupera uma fala do Vidalba no jogo ali diante do Vitória, que foi a última partida antes dessa pausa deles para as férias, em que perguntam para ele sobre isso, se no entendimento dele essa pausa poderia ser positiva ou negativa, se ele tinha medo do time perder o embalo que vinha construindo. E eu lembro que ele até assusta com a pergunta, porque na cabeça dele não passa nenhum motivo pelo qual essa pausa seria ruim, né? As férias seriam uma coisa ruim. E aí ele coloca que é importante essa questão até do aspecto mental, né? O atleta descansar, desligar um pouco. De fato, é um trabalho muito intenso, né? Muita cobrança o tempo inteiro. Além de exigir muito do físico, exige muito do mental também. Então, eu acho que se o Cruzeiro voltar e os resultados não forem os mesmos que estavam vindo, a gente não pode acreditar ao fato dos atletas terem tido um período de férias, sabe? É evidente que ritmo de jogo é só jogando, e é evidente que ficar um tempo sem jogar pode pesar quanto a isso, mas você também vir numa maratona de jogos em sequência, quarta e domingo, vai acabar prejudicando a sua performance da mesma forma. Então é preciso ter um equilíbrio, eu acho que as férias são importantes, agora é trabalhar para recuperar o mais rápido possível, principalmente a questão do ritmo de jogo, porque nós vamos ter agora um segundo semestre pesadíssimo para o Cruzeiro a nível de calendário. Em especial se a gente avançar na Copa do Brasil para onde a gente deseja e acha que o Cruzeiro tem condições de avançar. Então, é importante que eles tenham descansado aí física, mentalmente, agora voltar aos trabalhos. Semana que vem tem a Vitória Cup, que eu acho que vai ser importante para essa questão de ritmo de jogo, e aí já começa, meu amigo, já começa tudo de novo, e todos têm que estar muito bem preparados. É importante que o Cruzeiro faça uma boa janela de transferências também, porque a gente vai precisar de um elenco mais profundo para aguentar o ritmo do segundo semestre. A Rafa foi muito feliz no seu comentário. O Cruzeiro sabe da importância dessa pausa, os atletas sabem da importância dessa pausa. Existia, sim, um desgaste físico, um desgaste mental, que acabou sendo beneficiado com essa pausa. Acho que é uma maneira dos jogadores agora, voltando aos treinamentos, retomar a questão do foco, da determinação. O físico, o mental estando em dia é um sinal também de preparação cada vez mais próximo dali do 100%. É claro que, como disse a Rafa, a questão de ritmo de jogo ela só é conquistada através dos jogos, embora exista a preparação física diária, que também ajuda a você estar próximo desse físico ideal, mas o Cruzeiro sabe dessa importância, eu vejo até como um privilégio. É claro, se vai ser positivo ou negativo, cada clube vai mostrar com o tempo. A gente torce para que o Cruzeiro tenha feito um bom planejamento, para que o Cruzeiro possa retomar ali o ímpeto, como tem acontecido, né, nos últimos jogos, essa regularidade, e afinal de contas a gente continua precisando dessa regularidade. O Campeonato Brasileiro tende a ser cada vez mais disputado, tem a importância da Copa do Brasil também, e a gente não quer perder em nada, desde a parte mental, desde a parte física, técnica e tática, e eu tenho certeza que o compromisso não faltará com essa equipe do Cruzeiro. Eu entendo, assim, em partes, o temor do torcedor do Cruzeiro, né, quando fala de uma pausa, principalmente quando o time tá muito bem, mas as meninas resumiram perfeitamente. Eu acho que o desgaste, ele tava acontecendo ali para alguns atletas, uns mais do que outros, e acho que é uma pausa necessária. O atleta também, ele precisa de ter esse tempo com a família, né, a gente viu muitos deles aí postando nas suas redes sociais viagens, às vezes com esposa e filhos, ou às vezes com os pais, outros ali ficam por aqui, mas sempre tendo ali uma confraternização. A gente sabe o quanto a vida do atleta, ela acaba sendo corrida, né, porque ele tem que treinar, viaja, às vezes concentração, então acho que é uma pausa importante para o atleta também ter esse refresco ali mental, para depois ele voltar sabendo que a partir de agora, o ritmo que já era alucinante nessa primeira parte da temporada, vai ficar ainda mais, então ter esse momento ali de recarregar as energias é bem importante. Agora já é foco na preparação, a Rafa pontuou muito bem, a Vitória Cup vai servir para dar ritmo aos jogadores do Cruzeiro para esse retorno, né, ali Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já volta jogando contra o Grêmio, aí tem Copa do Brasil, então é necessário também, o time não pode voltar ali só treinando, então acho que é muito importante, mas eu tenho confiança, o Caramujo, o Rafa, a Amanda, no departamento de futebol hoje, né, na comissão técnica.
acho que tudo foi preparado. E eu lembro do Leonardo Jardim também falando na entrevista após o jogo contra o Vitória, que foi preparado um plano para os atletas para esse período e que ele tinha confiança de que esses atletas iriam seguir. Então, não foi também a galera saiu de férias e aí chutou o balde. Não, os caras tinham coisas ali a serem seguidas, a serem feitas, provavelmente algum plano nutricional, um treino ou outro ali, mesmo que não tão pesado quanto no dia a dia do clube, mas um treino para o cara não ficar completamente fora de ritmo. E agora, aí da sequência ao trabalho, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai colher coisas boas aí na temporada. O Aguinaldo Caetano falou aqui, ó, que acabou agora a sub-17 da seleção brasileira. O Brasil ganhou por 5-0 do México, né? Com gol do nosso lateral esquerdo, o Cauã Prats, zagueiro Vitor Hugo também jogou, e o Felipe Moraes deu uma linda assistência. A gente até conseguiu pegar o vídeo aqui, mas não dá pra aproveitar, porque aí tem aquela questão de direitos autorais, né? Mas o Cauã Prats fez um gol de cabeça ali, cobrança de escanteio, se antecipou na primeira trave. Ele que joga como zagueiro, né? Na seleção sub-17 e aqui no Cruzeiro, lateral esquerdo. Perguntinha, hein? Nessa dificuldade de trazer um zagueiro canhoto. Cauã Prats não podia ser esse cara, não? Sugeriram isso na live ontem à noite, né? Porque o Fabrício Bruno parece que elogiou ele na Band, falou do fato dele jogar como zagueiro. Segundo o pessoal no chat, o Fabrício Bruno disse que o Cauã Prats como zagueiro lembra o Thiago Silva. Tomara, se for isso, a gente coloca ele ali como zagueiro e resolve o problema aí da zaga pela esquerda. Mas é um teste que, se não vier um zagueiro pela esquerda, em algum momento pode acontecer, né? Acho que o Cauã, ele chama muita atenção pela estatura. Ele é um atleta muito jovem, mas já é muito alto. Já tem um bom porte físico. Não acho que o Leonardo Jardim vai fazer esse teste, tá? Porque essa oportunidade acho que já apareceu em outros momentos e não aconteceu. Mas é legal ver ele se desenvolvendo em outras posições. Tem uma fala bem legal do Wendel no podcast lá do Cruzeiro, que ele comentou sobre o Cauã Prats fazer ali parte da categoria de base como ponta, né, extremo. E aí depois, quando ele vai trabalhar com o Wendel coloca ele ali para ser um lateral esquerdo. Então, são coisas que acontecem no processo de formação, né, Caramujo? A gente lembra do Japa com o Fernando Seabra, o Joseph. É claro que tem atletas que eles acabam ficando ali na questão específica, né? E aí, o pessoal até me corrigiu, tá, Wilson, aqui, foi o Fabrício Volante, não o Fabrício Bruno. Obrigado, viu, pessoal? Bom da audiência, é isso aí, Caramujo. E assim, é um processo legal, acho que vale muito a pena essa questão de testar, mas não vejo o Leonardo Jardim olhando para ele como zagueiro, não. Tá muito mais focado em um atleta que pode ser captado. Ele é muito promissor, né? Muito jovem. Eu acho isso muito importante, assim, atletas que conseguem atuar em locais diferentes, fazendo funções diferentes no campo. Acho que isso para um plantel é muito importante, mas a gente tem que entender, né? Nesse cenário que você propôs, Caramujo, o Cruzeiro não vai trazer mais nenhum zagueiro canhoto, então, porque vai apostar no Cauã Prats por ali. Aí você abre uma questão na lateral esquerda, né? Que eventualmente você pode precisar dos dois. Hoje ele é o reserva imediato do Kaique. Então, acho que tem que ser feito com muita cautela, em especial por se tratar de um atleta tão jovem e que já pulou várias etapas, né? Porque para a idade dele já estar no profissional é algo bem impressionante. Então, enfim, acho que aí é muito da comissão técnica do Leonardo Jardim. Acho que se tem um interesse em trazer um zagueiro canhoto é porque não se olha para o Cauã Prats dessa forma hoje, como o Pedro falou, né? Pelas escolhas da comissão a gente consegue ter alguns indícios, mas ele é muito jovem e nada que não pode ser desenvolvido ainda, né? Da mesma forma que o Pedro trouxe, que ele já mudou de posição na base, nada impede que ele possa mudar novamente. E aí acho que vai depender muito de como as coisas forem se desenrolando e, inclusive, do trabalho da comissão técnica junto a ele, né? A gente sabe que nessa idade o clube, as pessoas que trabalham junto com o atleta acabam tendo uma influência muito grande naquilo que acontece, né? Então, torcer para ele ser super bem desenvolvido, independente de onde for, né? Seja na lateral esquerda ou na zaga ou nos dois, porque é um jogador, assim, muito talentoso, é uma joia de fato que o Cruzeiro tem em mãos. E falando de lateral esquerdo, né, numa posição muito carente no país. Então é realmente tratar com muito carinho, ser bem desenvolvido, que eu acredito que esse pode nos dar muitos retornos técnicos e financeiros.